Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com o novo Fiat Fastback 2023. Esse é o modelo Limited Edition Powered by Abarth com motorização turbo 270 para mais aquele test drive, onde eu vou mostrar para vocês teste de 0 a 100, teste de consumo tanto na cidade como na estrada, impressões ao dirigir e teste do sistema de segurança. Então se você gostar do meu vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta. Bom, e para começar o nosso test drive com o Fastback topo de linha, vamos começar dessa maneira aqui. Então a gente vai apertar duas vezes esse botão aqui. O que ele vai fazer? Já vai dar partida pra gente, vai refrigerando lá o ar-condicionado também, bem bacana, né? Então vamos colocar a câmera na cabeça e começar o teste. Bom, então a gente já tá aqui a bordo do Fastback com motorização turbo 270, o Fastback Limited Edition. Vamos começar o test drive aqui. Quando a gente dá partida nele já aparece Fastback ali, como vocês puderam observar, chave do tipo presencial, então não precisa inserir a chave aqui para poder ligar. Basta que a chave esteja aqui dentro do veículo. A gente tem freio de estacionamento eletrônico nesse veículo também. Função hold. Para que serve essa função hold? Já vou mostrar para vocês. Ó, então, eu vou sair com o carro aqui. Quando eu faço paradas com a função hold acionada, o carro não sai do lugar. Como se ele ficasse com o freio acionado até eu dar um toque no acelerador, aí ele libera o carro. Se a função hold não estiver acionada, se eu tirar o pé do freio, o carro já sai. Beleza? Então, um assistente aí que ajuda você, auxilia principalmente quando você vai parar num sinaleiro com 50 segundos, 60 segundos, aí você pode deixar ele dessa maneira aqui e ficar tranquilo sem ter que ficar com o pé no acelerador. Beleza? Bom, a gente já tinha gravado o vídeo da versão Impetus, que conta com motorização turbo 200, né? E para quem quiser conferir, vai ter um card ao final. E também vamos ter num card ao final o vídeo de avaliação completa desse veículo. Sempre faço avaliação e test drive de maneira separada. Tranquilo? Bom, impressões ao dirigir muito parecidas com a do Fastback Impetus. O que a gente vai ter de grande diferença aqui? Primeiro essa cor, né, que eu gravei naquela outra cor cinza. Esse aqui já é um vermelho bem chamativo e chama muita atenção, além do design do carro ser bem bacana, né? Nessa versão ele fica com uma pegada um pouco mais esportiva, não só pelo botão do escorpião da Abarth aqui, mas também por conta da sua cor, os detalhes que são diferentes, fica bem bacana. E no vídeo de avaliação vocês conseguem conferir todos esses detalhes, até mesmo a inscrição Limited Edition. Mas o que realmente chama atenção para quem gosta de carro aqui são duas coisas no conjunto mecânico. Bom, primeira coisa, câmbio. O câmbio dessa versão aqui, ele é um câmbio automático convencional, não é um câmbio CVT como na versão Impetus. Na Impetus a gente tem um CVT com simulação de 7 velocidades e aqui a gente tem um automático convencional com 6 velocidades. A gente tem modo sequencial aqui, assim como na versão CVT, e também trocas de marcha aqui nas borboletas, que são bem pequenininhas, mas dá para utilizar. Seria melhor se tivessem borboletas maiores, beleza? Pegada do volante também bem parecida. Eu acho que tem uma boa pegada, mas poderia ser menorzinho aqui, principalmente nessa região, porque eu tenho a mão pequena, né? Mas para quem tem a mão grande, não vai ter problema nenhum. Outra questão que também muda bastante a dinâmica do carro, além do câmbio, né, que o CVT ele visa um pouco mais de conforto. Aqui a gente já sente as trocas de marcha, no CVT não. Outra coisa que a gente tem, olha lá o outro Fastback ali, ó. O pessoal fica bravo que eu falo que parece, olha aí. É muito parecido, né? Bom, mas voltando aqui, uma outra coisa que a gente tem de diferente além do câmbio, né, que no câmbio CVT visa mais o conforto, a gente tem também a motorização. Lá era o turbo 200 era 1.0 turbo com 130 cavalos e 20,4 kg de torque. Aqui a gente já tem motorização 1.3 turbo com 185 cavalos, então bastante cavalaria a mais. Se eu não tô mal de conta, são 55 cavalos a mais, e temos 27,5 kgfm de torque, então cerca ali de uns 7, mais ou menos uns 7 kg a mais de torque. Aí eu já fiquei pior de conta, né? Então vai tornar esse carro aqui mais prazeroso de se guiar, afinal a gente vai ter mais motor. Bom, aproveitar que eu peguei a estrada aqui, eu vou passar para vocês aqui primeiro o RPM, velocidade de cruzeiro. Então, vamos lá, vamos colocar 80 km por hora aqui. A 80 km por hora em velocidade de cruzeiro, a gente tem ali mais ou menos uns 1.500, 1.600 RPM. Já a 100 km por hora, a gente tem aqui mais ou menos 2.000 RPM. A 110 km por hora, a gente tem mais ou menos 2.200 RPM.
e a 120 km por hora a gente está mais ou menos 2.400 RPM. O que isso quer dizer? Quanto menor a rotação, né, maior a velocidade, menor a rotação, menos ruído a gente tende a ter aqui dentro e também tende a ter um menor consumo de combustível. A gente vai testar o consumo aqui também. Deixa eu só passar a polícia aqui. A gente já vai começar... Bom, deixa eu começar mostrando aqui a questão do piloto automático. A gente tem piloto automático nesse veículo. O piloto automático dele não é adaptativo, piloto automático convencional. Inclusive colocaram um radar ali, deixa eu segurar um pouquinho. Piloto automático convencional aqui. E nesse piloto automático convencional ele informa pra gente a velocidade que o veículo está lá no painel. Então eu consigo verificar isso. Tem carro que não tem essa informação. E ele geralmente mantém 5 km para mais e 5 km para menos. Esse aqui pelo jeito já mantém 3 para mais e 3 para menos. Na CVT a gente tinha 5 para mais e 5 para menos. Então tá um pouco mais preciso. Outra coisa que a gente tem nesse carro aqui que também é interessante dizer, que diferente da versão CVT, se eu estiver acelerando, a hora que eu tiro o pé do acelerador, ele para de acelerar, tá? E por que eu digo isso? Óbvio, né, que tirou o pé do acelerador, ele para de acelerar. Mas na versão CVT, quando você retira o pé, ele continua acelerando ali por mais ou menos um segundo, ou até um pouco menos, o que pode fazer a diferença em uma eventual frenagem, né, ou caso de acidente. Então esse aqui ficou mais regulado também, na minha opinião. E o legal desse carro aqui é que se você der pé, a versão 1.0 já anda bem, essa aqui consegue andar ainda melhor, né? Então tem muita força aqui, esse motor é bem fenomenal, pelo menos no quesito performance, não tenho o que reclamar, certeza que você vai se divertir bastante. Inclusive, a título de curiosidade, esse motor tá tão mais potente que, por exemplo, o Polo GTS, que é quase um esportivo, a gente não pode chamar de totalmente esportivo, mas lá a gente tem motorização 1.4 com 150 cavalos e aqui é 1.3 com 185. Então tem muito mais cavalaria e também mais torque, ó. Tanto que na subida, ó, então, ó, a gente ganha velocidade até na subida. Então dá pra ver aí, tem uma noção da força desse motor. Questão de estabilidade, eu percebo que é muito parecido também com a da versão Impetus, se eu não me engano até o mesmo conjunto de suspensão, digamos assim. Então a gente tem uma suspensão que é muito boa em linha reta, você não tem problema nenhum, o carro não balança mesmo em velocidades maiores, que daqui a pouco eu vou testar inclusive. Mas se você precisar, por exemplo, tacar o carro daqui para lá, por exemplo, ali já tem bastante balanço de cabine, então tem que tomar um certo cuidado. Em linha reta, perfeito, sem problemas, mas se você precisar desviar, tome um certo cuidado, não abuse muito, tá? Apesar desse carro aqui, dá para abusar bastante também, mas tem que tomar um certo cuidado, tranquilo? Bom, agora eu vou mostrar para vocês também uma outra coisa, que é o modo Sport. Então a gente tem aqui esse botãozinho do escorpião, quando a gente aperta ele troca a grafia e faz com que o carro segure as marchas em até rotações maiores e tenha também uma sensibilidade no pedal aqui reduzida, então ele responde mais rápido. E uma outra coisa legal de se dizer desse carro também é que, não importando o modo que você esteja, ele tem um ronco bacana também, e a gente também tem aqui um alívio de turbina quando você tira o pé, então ele dá uma espirradinha, bem legal. E assim, colocou no Sport também, ó, ele tem aqui as borboletas para troca de marcha, tá? Inclusive acho que no CVT elas são um pouco mais responsivas, mas respondem bem aqui também, ó. Ó o ronco. Tem um ronquinho gostoso também, gostei bastante desse carro aqui. Tá de parabéns a Fiat. No Fastback Impetus já é um carro bom, e nesse aqui ele fica ainda melhor, né? Afinal, a gente tem mais motorização, então fica mais gostoso de guiar. E faz curva bem também, viu? Ó, faz curva bem, a gente só tem que tomar cuidado com relação àquela jogada de volante que a gente tem aqui, ó, balanço de cabine, apesar de que me parece que nesse carro também tá um pouco melhor do que no Impetus, tranquilo? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o teste da rotatória, daqui a pouco a gente vai fazer ingresso em pista, vamos fazer também o 0 a 100, mas antes deixa eu mostrar para vocês o assistente de faixas. Então, ó, deixa eu tirar do Sport aqui e colocar em manual. Então, ó, a gente tem aqui o assistente de faixas, ele mantém o carro dentro da faixa, então se ele começar a sair para cá, ele puxa.
carro novamente para cá. Porém, ele tem um aviso ali no painel que se eu não assumir a direção, se eu não ficar com a mão no volante, ele começa a apitar. E aí, se eu não tomar nenhuma atitude, ele vai desarmar. Inclusive vai aparecer aqui o botão, ó, tá vendo? Desarmou. Eu tenho que vir aqui e rearmar. Então não é um carro autônomo, até mesmo porque ele não tem o piloto automático adaptativo, não teria também como ser um carro autônomo, tá? Então esse aqui é um assistente de segurança que pode te ajudar bastante, principalmente se você está dirigindo aí cansado, com sono, às vezes acaba saindo da pista. Se você tiver com a mão no volante, ele vai te puxar de volta. Esse assistente aqui também é importante dizer que ele funciona acima de 60 km por hora somente. E uma outra coisa interessante de se dizer é que se eu tentar trocar de faixa aqui, ele faz uma contraforça. Ele só deixa eu trocar de faixa, né? Na verdade, eu até consigo forçar, mas sem fazer a contraforça, só se eu bater a seta. Do contrário, ele faz uma contraforça aqui de volta, tá? Então, essa é a outra informação que eu tinha para passar para vocês. Uma outra coisa que a Fiat fez muito bem feita nesse carro aqui também foi a câmera de ré dele. Vou mostrar pra vocês aqui também, no mesmo lugar inclusive que eu mostrei o da versão Impetus. Ficou muito bom, muito boa a qualidade de imagem. Então, ó, aqui eu posso parar. Ó, qualidade de imagem aqui ficou bem legal. E tem as faixas dinâmicas aqui, então mostra onde o carro vai entrar. Então ficou muito bom isso aqui também. Nessa versão a gente também tem o Start Stop. Aí, para que é o Start Stop? Redução de emissão de poluentes e também, na teoria, redução de consumo em até 10%. O que ele faz? Quando eu faço paradas, ele analisa diversos parâmetros do carro e se ele entender que pode desligar o motor, ele vai desligar o motor para economizar o combustível e também reduzir emissão de poluentes, tá? Porém, a gente tem também outro problema, que aí ele tem uma bateria mais cara. A longo prazo, dependendo do tanto que você usa, pode ser que vale a pena ter o sistema Start-Stop ou também não, dependendo do tanto que você utiliza o veículo. Tranquilo? Bom, tendo falado sobre essas situações, eu vou dar uma pisadinha aqui com a câmera desligada para poder sentir o carro e daqui a pouco eu volto com as impressões para vocês. Bom, voltando aqui com as impressões para vocês. É um carro que, se você quiser andar em velocidades altíssimas, fica com uma boa estabilidade em linha reta, perfeito, ficou muito bem acertado, não tenho o que reclamar desse veículo nesse sentido também. Boa posição de dirigir, suspensão relativamente confortável, não chega a ser extremamente macia, mas também não é extremamente dura, tá muito bem acertado esse carro também, então pro meu gosto, bem bacana. Uma coisa que eu poderia dizer que eu não gostei é os esguichos ali, ó, que ficam à nossa vista. Acho que a Fiat poderia ter feito um acabamentinho um pouco melhor escondendo isso aí, mas isso é uma coisa que não vai atrapalhar em nada você, tá? É só uma impressão que eu tenho. A posição aqui dele ficou bem bacana, a posição muito parecida com carro mesmo e não com SUV, o que me agrada bastante. Apesar de a gente ficar um pouquinho alto aqui também, tranquilo? Bom, agora vamos fazer lá a rotatória e a gente já volta para o próximo teste. Bom, então vamos lá, vai entrar aqui na rotatória, modo Sport ativado, vamos dar uma puxada aqui. Ó, ele fez aqui a 50 km por hora e, como eu disse para vocês, não é um carro para você abusar muito também, apesar dele ter uma boa motorização, andar bem no quesito estabilidade, ele é bom em linha reta. Agora, se você precisar puxar com força, acaba já não sendo um carro tão interessante para isso, tá? Mas pelo porte dele, pelo tamanho dele, tá ok também. Deixa eu desligar o Start Stop que entrou aqui. Vamos fazer o ingressinho em pista, vamos ver se eu consigo controlar em acelerador e freio aqui. Eu consigo, ó. Então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então deu pra ver que o carro ganha velocidade muito rápido, muito bacana. Tenho certeza que se você fizer um test drive vai gostar bastante desse carro aqui. Agora vamos fazer o teste de 0 a 100 também, e aí daqui a pouco a gente volta já com o resultado do teste de consumo também na estrada. Bom, deixa eu desligar o ar-condicionado desligado, modo Sport acionado, e vamos começar o teste aqui. Bom, finalizando o nosso teste de consumo na estrada,
percurso aqui de 23 km, consegui médias de 10,5 km por litro. Lembrando que esse carro está abastecido no etanol e também com o ar-condicionado ligado. Agora a gente vai fazer o que? Vamos fazer o teste de consumo na cidade. Eu vou também falar para vocês aqui de um outro sistema que esse carro tem, um outro assistente, que é o assistente de frenagem. Como que funciona na frenagem de emergência? Até 50 km por hora, esse carro, na iminência de um impacto, ele pode frear o veículo para você automaticamente, evitando os danos ou reduzindo os impactos, né? Então pode ser que ele freie totalmente ou que pelo menos reduza o dano em caso de eventual impacto. E como que ele funciona? Ele vai monitorando ali à frente até 50 km por hora. Se aparecer algum carro e ele ver que você está em iminência de uma colisão, ele vai aparecer um aviso aqui, frear. Se você não frear, ele vai armar para você o freio automaticamente. É um sistema bem difícil de se mostrar em funcionamento, porque falta coragem pra gente, né? Afinal, o carro não é nosso, não é o meu carro, não... Entendeu? É meio complicado pra gente poder testar, mas pelo menos o aviso de frenagem eu vou conseguir mostrar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir mostrar ele freando, né? Mas de frenagem a gente mostra. Eu vou até parar o carro aqui, ver se ele já tá configurado. Enquanto isso a gente vai fazendo o teste de consumo também, então eu já vou resetar aqui, beleza? Então, ó, já apareceu o frear aqui, vocês já conseguem observar como que funciona essa questão. Então primeiro vem um alerta sonoro. Se eu não faço a frenagem, ele, na teoria pelo menos, freia o veículo para mim automaticamente. Só que como eu disse para vocês, é uma situação muito complexa de se mostrar, porque em uma eventual falha do sistema pode acarretar aí em um acidente, e não é o que a gente busca aqui nesse teste, né? Colocar a vida de ninguém em risco. Então é um assistente de segurança, tá? Isso aqui. Importante que vocês saibam, não é um negócio para você falar, ah, deixa que o carro freia para mim sozinho. Não, é uma emergência. Se você está fazendo coisa errada, né? Mexendo no celular, dirigindo o carro, e ele pode te salvar aí de um impacto. Bom, pessoal, e finalizando aqui o nosso teste de consumo na cidade, consegui médias de 7,9 km por litro, abastecido no etanol e com ar-condicionado ligado. Então, depois de ter andado nas duas versões, o que eu sugeriria? Se você procura um veículo mais econômico, parta para a versão com motorização Turbo 200, né, 1.0 turbo. Então, a versão Impetus e também a versão de entrada Audace. E se você procura performance, o consumo aqui também vai ser bom, mas vai ser um pouquinho pior. Se você procura performance, parta para essa versão aqui, que com certeza vai ser muito mais divertida. Tenho certeza que você vai gostar. E aí, o que você achou do nosso teste também? Não esqueça aí de assistir a nossa avaliação, deixar o seu comentário e compartilhar o vídeo também. Fazer um agradecimento ao pessoal da Milazzo Fiat de Marília, que permitiu que eu mostrasse essa unidade para vocês. Se vocês estão procurando o seu Fastback 0 km, entre em contato com eles, telefone de contato na descrição. Muito obrigado aí por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.